ponto de partida é o mesmo ponto de partida de um pintor, por exemplo, de um escultor, por exemplo. É a tela em branco. Então, o pintor, ele parte da tela em branco. Ele vai ter a tela em branco ali com as ferramentas dele de trabalho, são os pincéis e as tintas ali, e a partir daquela tela em branco, ele começa a fazer o trabalho dele autoral, particular, uma coisa exclusiva, única dele ali. O escultor, a mesma coisa, ele vai ter ali aquele pedaço de argila, vai ter as ferramentas ali para trabalhar aquela argila, e aí, a partir dessa matéria-prima, dessa primeira matéria-prima, desse ponto de partida, ele começa a dar vida para a escultura dele. E no nosso caso de personalização de bonecas, é a mesma coisa. E a nossa tela em branco, o nosso ponto de partida, vai ser a base da boneca. O que é a base da boneca? É cabeça, tronco e membros. É a base da boneca, isso é que é a base. Cabeça, tronco e membros, que é a representação de um corpo humano. Óbvio, gente, que a gente tem lá as exceções, as pessoas que têm alguma deficiência física, às vezes a pessoa tem uma amputação, às vezes a pessoa tem alguma deficiência muito característica dela ali, você vai fazer uma adaptação dessa base, a gente vai trabalhar uma adaptação dessa base. Mas, via de regra, estamos falando aqui de uma forma generalizada para conseguir atender todas vocês, a demanda de todas vocês, via de regra, uma base para personificar, para transformar numa pessoa, seria cabeça, tronco e membros, que é braço e perna, tá? Não estou falando ainda de cabelo, não estou falando de roupa, não estou falando de cor de pele, não estou falando de nada disso, eu estou falando só de cabeça, tronco e membros. Essa é a nossa base, é aonde a gente vai começar a personalizar, vai começar a fazer o nosso trabalho, é a nossa tela em branco ali, para a gente poder trabalhar a nossa criatividade ali em cima. Quem está aqui comigo já tem um tempinho, e aqui no Esquenta a gente vai falar muito sobre isso, vocês vão me ouvir muito falar a respeito da base única. O que é a base única? Eu adotei, no meu método Amigurumi 10X, eu adotei para mim, para facilitar o meu trabalho dentro do meu ateliê, uma base única de trabalho. Então, eu criei uma base única de trabalho e, em cima dessa base única, eu tenho infinitas possibilidades de personalização. Por isso que o método chama Amigurumi 10X, porque eu consigo pegar essa base única, fazer 10 bonecas diferentes nessa base, depois, em cima dessas 10 bonecas, cada uma delas pode virar outras 10, e aí por aí vai, então é vezes 10, vezes 10, vezes 10, tá? Por que eu acho interessante o conceito da base única? Por que você ter uma base única replicável, que você consiga multiplicar, já é suficiente para você? Por causa disso que eu acabei de falar, que se você entende a lógica da personalização, se você entende como fazer, como trabalhar essa tela em branco, que é essa base única, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Você tendo aquela base ali para você trabalhar, você consegue produzir a boneca que você quiser, o personagem que você quiser. Eu vou virar um pouquinho aqui. O pessoal do YouTube está vendo aqui, ó, minhas bonequinhas aqui atrás. Eu vou virar um pouquinho o Instagram para o Instagram ver, ó. Ó, são 3 bonecas. Deixa eu tirar a cadeira aqui, ó. São 3 bonequinhas completamente diferentes umas das outras. Vocês estão percebendo? Totalmente diferentes. Sendo que a base delas, a base que foi usada, cabeça, tronco e membros, nas 3 bonequinhas, é exatamente a mesma base. E elas são completamente diferentes entre elas. Elas têm uma estética totalmente diferente. Então, essa é a vantagem da base única. Você não precisa ficar loucamente a vida inteira correndo atrás de um monte de receita, uma receita para cada boneca que você for fazer. Se você tem uma base única, que é versátil, que é interessante ali, que você consegue trabalhar ela para atender as demandas dos seus clientes, acabou. Nunca mais na vida você vai ter que esquentar a cabeça com base, tá? E quais são as maiores vantagens? Primeira delas, vai reduzir muito seu tempo de produção. Por quê? Como eu trabalho com base única, eu já decorei a receita. Eu não preciso ficar toda hora pegando PDF, ficar parando o meu crochê aqui para pegar o PDF ali para ler, para poder fazer a minha base, porque eu praticamente já decorei. Uma coisinha ou outra ali que é bem particular, que eu recorro às minhas anotações ali, mas de resto, você já vai no automático, então diminui muito o seu tempo de produção. Outra coisa, se você adota
a base única como sendo a tela em branco do seu trabalho de personalização, você consegue aprimorar a sua técnica. Você vai conseguir aprimorar a sua técnica por causa dessa questão da repetição da base. Você vai estar sempre fazendo ali aquela mesma base, que eu falei para vocês. Acabou que eu decorei, eu sei de cor, tá? E também, quando você está trabalhando, quando você está fazendo a sua produção, se você usa aquela base ali para personalizar todas as suas bonecas, vai ser a base de personalização que você usa, você pode adiantar o seu serviço, adiantar o seu trabalho. Então, por exemplo, você tira um dia, você está lá num período de entre-safra ali, que você está com pouca encomenda, tá entre uma data e outra ali importante para você, que você está com pouca encomenda ali, você está com tempo sobrando, em vez de gastar seu tempo com bobeira, sentado na frente da Netflix lá assistindo uma cacetada de séries, pega lá a sua agulhinha e adianta a sua produção. O que é adiantar a produção? Faz um monte de bracinho, faz um monte de perninha. Hoje eu vou sentar aqui e vou assistir aqui meu Netflix aqui, enquanto eu vou vendo, eu vou fazendo bracinho. Gente, bracinho, rapidinho você faz, a perninha rapidinho você faz, ainda mais se você tem a receita de cor, se você tem essa familiaridade com a receita.